Muito bem, vamos lá então. Iniciando mais um dia do nosso trabalho, nós estamos no livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico, e esse é o nosso segundo encontro para o estudo do capítulo 13, Reencarnação. É um capítulo longo que nós devemos fazer em 2 ou 3 encontros, então, por enquanto, nós chegamos aqui nesse segundo encontro. Nós paramos então na página número 128 desse capítulo, e só fazendo aqui uma breve recapitulação, nós lembramos então que Alexandre convidou André Luiz para visitar o ambiente doméstico, a casa de Adelino e Raquel, para os preparativos para a reencarnação de Segismundo. Chegando lá, encontraram Herculano, o orientador de todo esse trabalho, e também Segismundo, que se encontrava dentro da casa, trazendo uma expectativa muito grande. O casal, então, durante o jantar, isso era por volta das 6 horas quando eles chegavam, Segismundo mostrava uma ansiedade muito grande, uma expectativa negativa muito grande com relação a essa aproximação, porque ele sentia que era repelido, rejeitado por Adelino, devido às experiências negativas do passado, lembrando que Adelino tinha sido vítima de um assassinato provocado por Segismundo por causa de Raquel. Então era um triângulo amoroso ali bastante problemático, e bastante catastrófico também pelas consequências que acabou trazendo. Então, o Adelino mostrava uma preocupação muito grande, uma ansiedade muito grande. Aí nós lembramos que teve aquele momento em que o filhinho de 3 anos do casal foi influenciado por Alexandre, puxando uma conversa sobre a preocupação do pai, convidando a oração, a prece, e aí então Adelino tirou aquele peso que ele carregava e se tornou mais receptivo, mais trazendo ali uma atmosfera mais alegre para a casa. Então, Alexandre, observando essa disposição, fez com que, após o casal se recolher, vindo do trabalho e tudo mais, em desdobramento percebia a diferença vibratória entre Raquel e Adelino. Embora casados e embora ambos compartilhando o mesmo leito, Raquel se encontrava com a avó, que pertencia a uma esfera mais elevada, e Adelino ficava preso àquela esfera em sintonia com Segismundo. Ao perceber a presença dele, sentiu ali uma aversão, um medo muito grande. Alexandre então se fez presente também para as percepções de Adelino e explicou o caso, mostrando que Segismundo era o irmão necessitado de ajuda, que precisava daquele auxílio, e então o Adelino foi mudando um pouco a sua visão a respeito daquela figura que ele considerava tão ameaçadora, que ele tinha medo de que poderia destruir a sua família, algo que lembrava daquele passado que, embora não tivesse clareza dos fatos, ele tinha impressões negativas muito fortes. E aí então Adelino aceitou auxiliar Segismundo, embora ele não tivesse ali uma lucidez da forma como viria esse auxílio, mas então o que foi percebido por Herculano e por Alexandre e também por André Luiz foi uma verdadeira disposição, uma vontade, um perdão sincero que foi demonstrado por Adelino para poder auxiliar Segismundo. E a partir dali então André Luiz, eles se retiraram dali e durante a semana próxima viria toda a preparação para a aproximação de Segismundo nesse processo de reencarnação. Um ponto interessante que nós consideramos também aqui é com relação à preparação do corpo físico, já que nós estamos falando sobre a reencarnação. Então nós temos aqui, enquanto Segismundo sorria, isso aqui nós já lemos no nosso encontro anterior, só para recapitular. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá no futuro.
verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida aqui, então, eles se despediram para que começassem, naquele processo de ligação. Aqui, então, o que nós vimos foi esse planejamento reencarnatório, falando sobre detalhes do organismo físico que Segismundo utilizaria nessa próxima encarnação, já falando, então, de uma limitação física que ele teria, que ele seria um cardiopata, e ali, então, na idade madura, e essa experiência traria para ele muitas limitações, muitos problemas que seriam para eles, na verdade, grandes ensinamentos, desde que ele soubesse aproveitar. Então, muitos de nós reencarnamos com limitações em diversas áreas de nossa existência. Então, limitações físicas, limitações dentro da relação, muitas vezes com conflitos, limitações sociais, enfim, trazendo ali diversos desafios que fazem parte desse crescimento espiritual, sempre com o objetivo de nos desenvolvermos. Depois aqui, então, André Luiz mostrou nessa última parte aqui desse capítulo, falando também sobre essa questão da aproximação, bom dia, Didima, da aproximação dos espíritos, e também da própria importância do ato sexual nesse processo. Bom dia, Didima. Aqui falou também sobre André Luiz, inclusive no começo desse capítulo, chamou a atenção, ele perguntou: não seria mais fácil simplesmente impor aos espíritos essa aproximação? Ou seja, fazer com que Adelino e Raquel fossem obrigados a aceitar Segismundo, e aí então que foi colocado por Alexandre exatamente o grande cuidado que se tem para que os espíritos realmente se reconciliem, e essa reconciliação começa no plano espiritual. Agora, na condição em que nós nos encontramos, na nossa condição evolutiva, fica muito mais fácil, através desse diálogo, através do entendimento, fazer com que haja essa aproximação, por mais difícil que ela seja. Lembrando que muitos inimigos do passado se juntam dentro de um mesmo grupo, seja na mesma família, seja na mesma comunidade. Muitas vezes nós temos inimigos do passado que se reencontram no ambiente de trabalho, enquanto que outros se reencontram na família, outros na vizinhança, enfim, vão se aproximando de alguma forma. Então, o fundamental, Andréa, bom dia, abraço, esse livre-arbítrio, que essa aceitação por parte dos envolvidos já é o início dessa reconciliação. Do contrário, seria ali uma aproximação compulsória que traria para nós, sem dúvida nenhuma, muitas dificuldades no desenvolvimento dos espíritos envolvidos. Então isso foi explicado aqui por André Luiz, aqui para André Luiz por Alexandre. Falamos aqui então também sobre a questão da sexualidade, deixa eu ver aqui. Foi colocado para nós assim então, no curso dos seus esclarecimentos alusivos, isso aqui eu estou lendo só o finalzinho do que nós lemos para já iniciarmos o nosso estudo nessa nova parte. No curso de seus esclarecimentos alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim, mencionara a união sexual e designara o trabalho do Criador como seu objetivo sagrado.
Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Crivei-o de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu-me as perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Ou seja, né, fala da nossa relação com o sexo muito mais ligada a um instinto dessa forma tão primitiva, como acontece entre os animais, movido por impulsos, movidos por desejos, né, do que movidos por uma afetividade verdadeira, né, por uma consciência do ato. Né, e daí também nós temos todas as consequências, desde gravidezes indesejadas, desde doenças sexualmente transmissíveis, desde abortos, né, desde famílias desestruturadas, tudo porque começa, né, com esse impulso desenfreado que nós ainda trazemos. No capítulo das relações dessa espécie, há uma inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Falamos disso também, né? Lembrando que, mesmo que os impulsos nos movam, né, nessa direção do ato sexual, isso não impede que as gravidezes aconteçam. E por isso mesmo também não impedem, não abrem mão do trabalho dos espíritos no planejamento reencarnatório de muitos espíritos, né? Mesmo que seja através dessa situação não planejada. E ele diz ainda, o amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Aqui é um ponto importante que nós não chegamos a comentar na semana passada, no encontro anterior, né? Quando se fala sobre as energias sexuais, Emmanuel chama a atenção, através das psicografias do Chico, a respeito das energias sexuais como forças criadoras e forças criativas, e não apenas como forças reprodutivas. Né? Tanto é assim que, quando nós encontramos, né, dentro das patologias aqui no mundo material, bom dia, Lê. Aqui no mundo material, a recomendação dos espíritos é, né, que ao nos perdermos, né, nos desvirtuarmos diante do comportamento sexual desequilibrado, é importante a canalização desses impulsos para o trabalho, para a força criativa. Ou seja, direcionarmos a força dessas energias para algo produtivo, né? Nos ocuparmos, nos desenvolvermos. E essa é uma das recomendações que os espíritos trazem para nós como meio terapêutico de retomarmos, né, o equilíbrio e o domínio também desses impulsos tão poderosos que existem em nós. E diz ainda, Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. Então são esses objetivos sagrados da criação que nos movem. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objetivo exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou se coloca em posição negativa
diante da lei de Deus, não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo, transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades, e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Foi aqui que nós paramos, então, falando então de união sexual, de união de qualidades, e aí trazendo consequências positivas ou negativas diante dessas uniões. Diz aqui ainda para nós, continuando aqui o nosso texto. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas domina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade é tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no serviço da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque, para ele, a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida, em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, cetil por cetil, o que devem ao altar santificado, através através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo o ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza
que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhe observem as angústias retificadoras, todos os infelizes, em semelhantes despenhadeiros, são punidos severamente pela natureza divina. Né? Aqui a gente lembra, né, que nós podemos dizer que das dores, né, que nós ainda carregamos nas nossas encarnações atuais, nós enquanto humanidade, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós podemos dizer que essas forças desequilibradas do sexo que ainda nos influenciam acabam sendo, sem nenhum tipo de receio de errar, talvez o motivo, a causa mais destrutiva que nós temos hoje, a causa das maiores dores que nós carregamos. Não pelo sexo em si, mas nós lembramos das consequências dessa prática. Primeiro começamos pela vulgarização do ato, depois nós temos pela própria viciação e desequilíbrio em que nós nos achamos, pelas lesões afetivas que são provocadas, pela desestruturação das células familiares, né, como lembra Joana de Ângeles, que infelizmente nós ainda, né, provocamos. Depois as reencarnações dolorosas futuras de pessoas que se juntam, de casais que se formam, pelo fato de terem vivido anteriormente de um modo desequilibrado, tanto na afetividade quanto na sexualidade. Então nós podemos ver assim que essas forças que são mal conduzidas nos levam a muitas consequências que vão gerando então sofrimento em encarnações vindouras, né? Então sempre temos que lembrar, né, que a partir do momento em que nós começamos a controlar essas forças, nós começamos a eliminar da nossa trajetória uma série de dores e sofrimentos que nós poderíamos viver. Inicialmente pessoalmente, porque a partir do momento em que nós nos desequilibramos, os primeiros afetados somos nós mesmos. E aí então chegam doenças, chegam limitações, sejam dificuldades que nós mesmos carregamos em virtude de uma vivência desequilibrada. Depois nós passamos para o próximo, aqueles que convivem conosco, que foram algozes ou que foram vítimas dessas energias desequilibradas. E aí então a gente vai estendendo. Né? Então se nós pensássemos sobre tudo aquilo que nós vivemos hoje, das dificuldades que nós temos, e fizéssemos uma recapitulação para tentar encontrar a causa de tudo isso, nós veremos que grande parte desses sofrimentos começam exatamente pelo mau uso dessas energias sexuais. Por isso, então, é colocado para nós aqui, né, que, embora, né, sem que os olhos mortais lhe observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despinhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. E essa natureza divina vem exatamente através da lei de causa e efeito. Basta nós olharmos hoje, principalmente, né, na sociedade atual, o modo como o sexo é tratado. Nós vemos então na vulgaridade dos programas que nós assistimos, nas influências, no ambiente social em que nós nos encontramos. Tudo gira em torno disso e todo mundo pensa nisso. É na cultura, a influência, onde nós temos ali a vulgaridade no cinema, no teatro, na televisão, nas músicas, na literatura. No modo como nós nos vestimos, no modo como nós nos comportamos. Percebemos então que falar de sexualidade é algo tão intenso e tão presente no nosso dia a dia, só que nós não falamos do modo certo. Porque na verdade a culpa não é do sexo. A culpa é do modo como nós nos comportamos diante dele. Então, o que procuram os espíritos fazer é exatamente mostrar que não existe, né, a necessidade de nós nos punirmos, né, nos abstermos da sexualidade, mas é importante que nós aprendamos a lidar com equilíbrio.
Porque é esse equilíbrio que vai nos trazer então a felicidade. Porque o sexo, muito mais do que a procriação em si, como foi esclarecido aqui por André Luiz, ele é uma força criativa, faz parte da nossa natureza. Nós ainda não conseguimos compreender isso. Porque nós estamos ainda movidos por esse instinto de uma forma tão poderosa que nós nem pensamos no aspecto sublime dessas energias. Tanto que, assim como para André Luiz foi uma grande surpresa pensar nessas energias como forças criativas, como é para nós que não entendemos ainda. Nós vamos lendo aqui as explicações, tentando processar isso tudo, né? Onde eu posso aplicar essa energia, né? Diferentemente da busca do prazer ou da busca da procriação. Nós não conseguimos ver essa aplicação. Mas o fato de nós não entendermos não significa que ela não exista. É como se nós respirássemos, né, esses gases que se encontram à nossa volta. Nós sabemos que nós temos que respirar para viver, mas não entendemos de que forma que esse processo acontece. Salvo, né, quando nós começamos a estudar sobre fisiologia, sobre biologia, sobre química, etc. Mas simplesmente não compreender. Com relação a essas energias acontece da mesma forma. Vamos um pouco mais aqui para frente para entendermos um pouco mais sobre esse assunto. A essa altura das voluminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação, que nós comentamos há pouco, né? Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma vai se libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, dessas esferas mais elevadas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Olha só que colocação tão importante e tão profunda. Bom dia, Gilda. Aqui mostra para nós qual vai ser exatamente o futuro das uniões que acontecerão aqui no nosso mundo, a partir do momento em que nós alcançarmos um estágio evolutivo mais elevado. E nós veremos ali que o ato sexual ele virá como uma forma de expressão de amor, e não simplesmente como busca de prazer. E aqui, como foi colocado para nós, nós pensamos, né? O olhar, a palavra, o gesto de carinho e a compreensão dá a impressão de que nós estamos vendo assim aqueles casais já idosos, né, que vivem aquela relação fraternal, em que o sexo não acontece muito mais por causa de uma limitação física, né? Então simplesmente se compreendem, curtem o pôr do sol, andando de mãos dadas na praia, simplesmente, né, todos aposentados, todos tranquilos, né? Essa é a ideia que nós temos, mas na verdade não. Na verdade nós percebemos que
essa mudança de visão das relações que nós temos hoje vão acontecer exatamente com todos os espíritos que já reencarnam com essa visão. E aí então, desde o início, vão aprender a respeitar a si mesmos e a respeitar o próximo. No início das suas relações, serão relações mais equilibradas, relações mais profundas, relações não mais superficiais, baseadas nessa ideia da vida física. Aliás, da aparência física, dos estímulos físicos, mas buscarão aquela comunhão de alma. É o prazer de estar próximo, é o prazer de compartilhar os bons momentos, é o prazer da sinceridade, da amizade. E ali então se busca esse prazer. Claro que para nós, aqui nessa nossa condição, a gente vai pensar assim, poxa, mas uma vida dessa deve ser uma vida muito chata. Bom dia, tio Quiteco. Porque a gente pensa sempre na intensidade das paixões, no fogo das paixões, naquela vigorosidade toda, né? Isso sim para nós é uma relação ativa. E aliás é isso que a nossa sociedade estimula hoje. Nós vemos, né, naqueles programas de televisão, um casal jovem que se junta, rasga a roupa, joga tudo, se joga ali numa cama e acontece aquele monte de coisa. E a gente acha que essa é a relação perfeita. Porque nós aprendemos a ver isso. E sem dúvida nenhuma, essas imagens nos estimulam e muito, tentando buscar essa mesma intensidade nas nossas relações. Só que na verdade nós vivemos essa superficialidade, por mais intensa que ela seja, e acabamos desconhecendo a profundidade do sentimento sincero, que é exatamente aquilo que nós vamos aprendendo a transmutar com o passar do tempo. Nós vamos nos esclarecendo, vamos aprendendo a buscar aquilo que é mais importante. Seria mais ou menos, vamos dizer assim, fazendo uma pequena comparação, bom dia, Ligeiro, fazendo uma comparação bastante pobre, né? Nós nos fartamos, né, com aquela macarronada suculenta, aquela feijoada, aquele churrasco, né? E nós achamos que isso sim é uma comida saudável, porque faz com que nós nos sintamos satisfeitos. Com o passar do tempo a gente vai começando a buscar uma alimentação mais moderada, uma alimentação mais leve, mais saudável. E aí a gente pensa assim, olha, eu mudei a minha alimentação. Eu não preciso me fartar com aquela gordura, com aquele doce, com aqueles temperos todos, simplesmente comendo bastante tranquilo. Eu me sinto satisfeito, me sinto saudável. E aí a partir dali eu começo a ter uma vida mais equilibrada. Acontece a mesma coisa das relações. Saímos da intensidade, da superficialidade e começamos a viver agora de um modo mais equilibrado. É essa mudança que é necessária para todos nós. Começamos, por exemplo, mudando aqui, trazendo um outro exemplo para nós. Nós aprendemos a viver muito em função do consumo. Então nós precisamos comprar, ir a shopping center. O nosso principal entretenimento é shopping center, né? Vamos ali àquela loja, gastamos, compramos, enchemos nossas gavetas, enchemos nossos armários, prateleiras, pelo prazer de ver aquilo tudo. Mas chega uma hora que a gente começa a mudar. Para que eu vou comprar tanta coisa se eu não preciso? Aquilo que eu compro para mim, que satisfaz a minha necessidade realmente, não uma necessidade de consumo, né, mas uma necessidade verdadeira, né, uma necessidade sincera para aquilo que nós precisamos. Então, fazendo essa comparação, né, com relação ao consumo, acontece dessa mesma forma. A gente vai aprendendo a viver de uma forma mais moderada, de uma forma mais equilibrada, saindo daquela intensidade superficial. Para que eu preciso adquirir tanta coisa se eu não vou usar tudo isso? Eu começo a viver de um modo mais simples, de um modo mais leve, sem tantas preocupações. Tudo isso, então, nós vamos percebendo que conforme a maturidade vai chegando para nós vamos também modificando o nosso comportamento. A mesma coisa acontece com relação à maturidade espiritual. Conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos valorizando também aquilo que é mais importante para o espírito. E não simplesmente vivendo aquela intensidade relativa à juventude, inclusive a própria juventude do espírito. Para muitos, mais uma vez, né, para os jovens que vivem a intensidade, imaginar aquilo no futuro, viver daquele jeito, é um jeito muito chato. Porque nós estamos acostumados a viver dessa forma. Para o espírito jovem, imaginar os espíritos vivendo dessa forma tão sublime, dessa forma tão leve, para nós também é impensado. Tanto é
temos aquele ditado, né, que diz, muitas pessoas dizem assim, né, quando eu morrer, ditado não, né, aquela ideia, aquele pensamento, quando eu morrer eu não quero ir para o céu não, porque o céu é muito chato, muito monótono, e eu prefiro ir para o inferno porque é lá que está a balada. Claro que dizem isso de uma forma de uma brincadeira, né, através um pensamento cômico, mas a ideia é exatamente essa. Não pejorativa, Dudu. De uma forma jocosa, de uma forma de brincadeira, né? Falam isso, mas na verdade é exatamente o que nós buscamos. Imaginar uma vida serena, sendo que viver com tanta intensidade, eu quero aproveitar a vida ao máximo, porque eu sou muito jovem, porque a vida é muito curta, não é isso que todo mundo diz? É assim que nós pensamos também. Então essa colocação aqui de Alexandre mostra para nós essa vivência futura com mais serenidade, com mais equilíbrio, que para nós aqui nesse momento não parece ser tão interessante. Pois é, né? É lá que tem cerveja, é lá que tem picanha, é lá que tem a música, é lá que tem balada. E o céu você vai ter o quê? Você vai ter sopinha fluídica, você vai ter anjo tocando harpa, você vai ter o pôr do sol. O que você vai escolher? Para muitos, né, isso é um tédio. Né? Inclusive, é interessante que eu me lembro de um livro que eu li, que eu não me recordo o título, mas falava exatamente sobre o entretenimento dos espíritos. Né? Pois é para deboche, mas no fundo tem uma verdade, viu, Tico Teco, não é assim? Né? E exatamente, Ligeiro. Então, assim, nesse livro dizia que o entretenimento dos espíritos, porque os espíritos vivem, né? Porque dá a impressão de que quando você desencarna, você só trabalha, só reza. E na verdade os espíritos também têm o seu entretenimento. Só que o entretenimento no plano espiritual, sendo mais elevado, mais sublime, é algo que vai nos entediar. Porque aqui nós estamos acostumados com programas de televisão, com baladas, com músicas, né, com música muito mais relativa ao nosso mundo físico. Você quer ir assistir a um programa, a um esporte, alguma coisa assim, e no plano espiritual não tem nada disso. A impressão, né, que os espíritos falam é assim, aquela música muito mais leve, que desperta ali valores e virtudes da alma, que nos coloca em comunhão com Deus. Já pensou você desencarnar e viver dessa forma? Chegar lá em cima não ter dança dos famosos, né, Dudu? Já pensou? Você não ter a sua novela, você não ter o seu futebol. Imagina o tédio que deve ser. Então os espíritos dizem assim que há uma dificuldade muito grande para muitos espíritos que desencarnam de se adaptarem a esse tipo de vida sem esses apegos do mundo material, sem essas impressões que o mundo espiritual, que o mundo material deixa em nós. Por isso então muitos deles preferem viver entre nós. Porque todos aqueles que nós lemos já, né, que os espíritos sempre dizem, inclusive nas próprias obras de Kardec dizem que os espíritos se acotovelam conosco aqui no mundo físico, né? Mais um pouquinho então, deixa eu consertar aqui mais uma vez. Não nenhum, tá? Só um instantinho, pera lá. Isso, beleza então. Então o Tico Teco colocou, né, que quando chega no inferno vai se arrepender, né? Essa colocação sua, Tico Teco, ela tem ali um significado filosófico, porque é exatamente aquilo que nós pensamos, né? Nós vivemos esses prazeres, mas esses prazeres têm um preço, que é exatamente, né? Você vive ali as viciações, você vive os desequilíbrios dentro do campo da sexualidade, como eu comentei com vocês agora. Nós temos ali todos os desequilíbrios afetivos, as lesões afetivas, as desestruturações familiares, porque lembrando que isso acontece dentro das famílias, casais que não se entendem dentro dessa afetividade porque preferem viver, né, um parceiro ou outro prefere viver de tal forma essa intensidade que o outro não aceita e por consequência traz uma relação muito problemática. Então esse arrependimento que vem de viver, entre aspas, nesse inferno prazeroso, ele cobra isso depois no futuro. Então, na verdade, nós vamos aprendendo, como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, tem ali o seu preço. Nós temos ali, nós vamos aprendendo através, né, cheguei até a falar sobre isso no final do nosso estudo, nós vamos nos desgastando por tantas dores, por tantos sofrimentos, por tanta infelicidade, que chega uma hora
Estando no fundo desse poço, nós tomamos a decisão de recomeçar de um jeito diferente, sendo que nós poderíamos fazer isso antes de chegar nesse fundo do poço, pelo esclarecimento, pelo amadurecimento, pela mudança de valores. Então, ou nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Aprender pelo amor é exatamente ali. Eu decidi que eu quero fazer dessa forma, que é o que acontece, né? Quando nós começamos a viver de um modo mais moderado com relação à nossa alimentação, com relação ao consumo. Eu não quero mais comer isso porque é muito pesado, então eu opto em fazer coisa diferente. Eu não quero mais viver de um modo sedentário, então eu prefiro ter uma vida um pouco mais saudável, praticando alguma atividade, evitando determinados vícios. Não é assim que acontece, nós vamos mudando naturalmente. Isso é por amor. Amor a mim mesmo, amor à minha saúde, amor à minha família. Eu não precisei passar por uma doença, aquele caso de um fumante, por exemplo, ele não precisa passar por um enfisema pulmonar, ou passar por um infarto, ou qualquer tipo de doença. Ele simplesmente fala assim, decidi que eu não vou mais continuar com esse hábito. Fez isso por amor, embora ele não perceba isso. O outro percebe, é porque meu corpo não tá muito saudável, vou começar a fazer uma caminhada, fazer uma academia, praticar alguma atividade. Qual é a motivação que ele tem? Amor por si mesmo. A mesma coisa acontece nas relações. Eu não quero mais ter esse tipo de relação com a minha companheira, com o meu companheiro. Eu acho que a gente pode viver diferente, ter ali uma relação mais equilibrada. Isso também é por amor. Agora, o indivíduo fica doente, o indivíduo passa por um desequilíbrio, uma desestruturação familiar muito grave, aí ele pensa em mudar. Ou seja, primeiro arromba-se a porta, depois troca a fechadura. Essa mudança é positiva? Sim, é positiva, mas não precisava ser dessa forma. É aí então que acontece a mesma coisa nesse tema que nós estamos abordando, falando sobre a sexualidade, ou falando sobre o sexo propriamente dito, é exatamente o que nós temos. Conforme o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo, no nosso caso, como estudantes da doutrina espírita, temos a oportunidade de amadurecer espiritualmente, nós temos a oportunidade de tomar decisões que vão fazendo com que a nossa vida seja mais saudável, mais equilibrada e também dentro das nossas relações. Continuando, vamos lá. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça, significativamente observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Esperei ansioso um instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Então começa aqui agora aquele processo, né? E só para concluirmos então o tema anterior, falou aqui então sobre a fecundação, né? Tudo aquilo que depende de uma criação passa por um processo de fecundação. Aquilo que existe na fecundação física depende então, né, dessa união física, dessa energia aplicada aqui na vida física. Aquilo que descende, né, que vem de uma fecundação espiritual, essa energia então é canalizada de uma forma diferenciada. Forma essa que para a maioria de nós acaba sendo um grande enigma. Como exatamente direcionar essa potencialidade
Porque a impressão que dá é que quando nós começamos a pensar de um modo diferente, vivendo experiências diferentes, nós anulamos um para conquistar o outro. Que seria assim, olha, eu vou me abster, eu vou viver então, né, essa abstinência. A abstinência do sexo porque eu quero viver de um modo equilibrado. Só que na verdade nós anulamos o ato, mas nós trabalhamos com as energias, só que nós não nos damos conta disso. Nós nem imaginamos que essas energias, essa motivação que nós temos, essa criatividade, esses impulsos que nos levam a essas ações, muitas vezes, né, muitas vezes não, ações das mais nobres, descendem, né, procedem exatamente da aplicação dessas energias de um modo diferente. Então a gente lembra que as energias da sexualidade, elas não se concentram exclusivamente no ato sexual. Nós podemos abster do ato, mas as energias continuam pulsando. E esse pulso é exatamente aquilo que nos move. Então, né, conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essa canalização, esse direcionamento dessas energias. Continuando aqui então. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Né? Aqui a comparação que é feita, né, desses arabescos lembram códigos de informática. Como se nós pegássemos ali um código de programação e mostrasse para um leigo, para ele ver como é que as coisas funcionam. Né? Então, isso acaba sendo também algo desconhecido para todos nós. E continuando aqui para nós, vamos lá. Só um instantinho. Vamos lá. Então, não entendendo ali, né, os mapas que eram mostrados. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal e, enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Então aqui é importante, né, momento, a expectativa de iniciar esse processo de reencarnação. Né? Então, como André Luiz colocou aqui em cima, né, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Então essa penosa impressão, ela acontece com todos os espíritos, inclusive aqueles espíritos mais elevados, porque afinal de contas, mesmo que ele esteja consciente da sua missão, imaginarmos, por exemplo, né, uma reencarnação de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de outros grandes nomes, né, de
de espíritos mais elevados que reencarnam entre nós, elevados no sentido de esclarecimento, de espiritualização, né? De valores, inclusive. Então, mesmo que eles estejam conscientes da missão que eles vão desempenhar aqui no mundo, eles estão deixando um plano elevado para reencarnar no mundo de provas e expiações. Então, mesmo assim, nesse caso, né, imagina assim, eu sei que eu tenho que ir, mas se eu tivesse a opção, será que eu iria? Em nome do amor iria, mas seria muito mais fácil fazer com que aqueles que precisassem de ajuda se elevassem para não mais precisarem do que ter que descer para poder trazê-los de volta numa condição tão difícil. Então, sem dúvida nenhuma, é uma penosa impressão para todos. Agora, imaginemos para aqueles espíritos que reencarnam trazendo provas e expiações que são realmente dolorosas. A intensidade dessas impressões. No caso de Segismundo, ele não apenas vai encontrar a antipatia, embora ele tenha recebido perdão e a disposição de Adelino para recebê-lo, ele vai reencontrar dois espíritos com quem ele teve uma relação complicada no passado, sendo ele o algoz dos dois. Já vem ali o próprio constrangimento, além da sua experiência física, que vai ser difícil, e voltar também ao mundo físico, né? Porque a impressão que os espíritos têm, que nós temos nesse processo, é que nós vamos sair da companhia dos espíritos mais elevados e vamos estar sozinhos aqui no mundo. É mais ou menos aquela criança que vai para a escola no primeiro dia, sendo conduzido pelos pais, e aí então solta a mão na porta da escola, os pais viram as costas e vão embora. Aquela cena clássica, né, dos filhos chorando, não querendo que os pais vão embora, aquele trabalhão todo dos professores tentar convencê-los e tudo mais, né? Então, para muitos espíritos, a reencarnação é algo potencialmente mais penoso. No nosso, para muitos casos, né? Para os espíritos mais elevados, é uma impressão negativa dizendo, poxa vida, eu vou ter que ir, mas eu vou. Para outros é, eu tenho que ir mesmo, e para outros ainda, eu não quero ir. Então, os vários graus que nós encontramos diante dessa situação. Então, nessa conversação, diz aqui Segismundo, já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação do meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Então, aquele medo natural, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Tenha calma, respondi confortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito do porvir. Olha só esses companheiros, então, quantos daqueles espíritos que se comprometem conosco, né, nos ajudando nessa caminhada. Né? Talvez bom dia. Então, né, os familiares, espíritos amigos, nossos espíritos protetores, nossos mentores espirituais estão ali presentes. Mas a gente sempre fica naquela insegurança, né? Será que eles estão por perto mesmo? Será que eu vou conseguir? Será isso? Será aquilo? Né? Então vem ali tantos e tantos questionamentos sobre essa relação. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando meu orientador, dando por findo o exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo no santuário maternal.
Aqui para um pouquinho, né? Mais uma vez, observem. Você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo no santuário maternal. Ou seja, quantas reencarnações são feitas desse modo, quase que tendo a necessidade de deixar inconsciente os espíritos, tamanha resistência e rebeldia que apresentam nesse momento. Então, quanto mais esclarecido e mais disposto o espírito está para reencarnar, menos problemática é a reencarnação. Então, assim como nós já encontramos também desencarnações que são problemáticas, espíritos que reencarnam e desencarnam e continuam ligados ao seu corpo físico, sendo ali, quando há o merecimento, né, exigindo ali dos espíritos trabalhadores desse processo, fazer com que o espírito adormeça, deixando o inconsciente para facilitar um pouco mais essa desencarnação. Então isso acontece na desencarnação e acontece na reencarnação. Não, ninguém gosta. Então, o que foi chamado a atenção? Você não é um espírito ignorante. Será que a gente vai ter que deixar você inconsciente para reencarnar? Será que chegou nesse ponto de desequilíbrio? Importante a gente observar isso. Continua. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em experiências ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão das suas forças morais. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? Certamente, respondeu ele solícito. Assim também como desencarna diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. E olha que eu comentei com vocês isso agora há pouco sem ler isso daqui, né? Então a gente está em sintonia aqui com o André Luiz, acompanhando o mesmo raciocínio, né? Aquela curiosidade de imaginar espíritos que precisam desse sossega-leão para poder participar do processo. E a mesma coisa acontece, né, pela semelhança que nós vimos no processo de desencarnação. Espírito que desencarna não sabe que desencarnou. E aqueles que desencarnam, muitas vezes, não querem deixar a vida física que tinham, né, o ambiente físico em que viviam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhantes auxílios são conduzidos ao templo maternal da carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores da nossa esfera de ação em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica, e uma vez ainda admirei no nosso amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade.
Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nesses termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Aqui essa colocação, ela chama atenção, né, porque realmente aqui são os momentos finais em que aquele processo vai acontecer. Então é assim, chega para o espírito e diz: olha, você não está se preparando apenas para se reencarnar. Amanhã você vai reencarnar. Dá para imaginar o estado do espírito, desse espírito? A ansiedade, a expectativa, apesar de toda essa motivação, de todo esse estímulo. Então, de novo, voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Então, estava já acontecendo isso. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina do útero materno. Com muito prazer, redarguiu o bem-humorado. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estava consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo meus pensamentos: em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao investigar a intervenção do parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de modo com os planos de evolução ou resgate, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em tais processos, é uma das tarefas mais comuns. O que ele quer dizer aqui é que, no caso, por exemplo, de uma gestação, desde o início da fecundação, da divisão celular que se inicia, nós temos ali um processo automático das leis naturais, que é exatamente essa parte da reprodução, onde nós temos ali, né, a mitose que vai acontecendo, a divisão celular, a multiplicação, a formação do feto. Isso se dá de um modo muito natural, de um modo automático. Agora, nós temos também a contribuição do mundo espiritual, dando ali certo direcionamento. É como se fosse ali, um rio fluindo, e aí então nós temos a oportunidade de controlar esse leito do rio. Não falamos de enchente, né, claro, mas controlar ali o leito desse rio, esse fluxo de águas, para que ela se desenvolva de um modo natural. Nós temos ali o planejamento, nós temos a divisão, nós temos ali toda a programação genética que foi feita. Então, essa multiplicação e essa gestação, ela acontece de uma forma natural. Então, a assistência dos espíritos, como foi colocado para nós aqui, é uma das tarefas mais comuns. Então vão acompanhando, vão assistindo aquele processo, né? Então todo mundo não precisa fazer nada, só observar. Se alguma coisa começar a oscilar, a gente dá um jeito. Que tipo de oscilação seria essa? Por exemplo, o comportamento dos pais. Quantas vezes nós temos, para citar um caso assim mais drástico, tentativas de aborto? Onde nós temos ali, por exemplo, uma mulher que deseja praticar o aborto, e ela então toma algum medicamento, ou então ela toma ali algum tipo de chá, o que é muito comum. Quantos abortivos são vendidos pela internet? E aí então, nesse momento, para evitar que o aborto aconteça, nós podemos imaginar a grande mobilização dos amigos espirituais para evitar
que o efeito daquela medicação ou daquela substância afete a gestação. E é claro que eles fazem aquilo que eles podem dentro de suas limitações. Mas o esforço é contínuo. Da mesma forma que acontece quando existe ali a decisão de um aborto, em que a mulher vai até uma clínica para fazer esse aborto, o trabalho deles não é um trabalho biológico, né, energético, biológico, para manter ali a gestação. É um trabalho muito mais psicológico, para fazer com que ela mude de ideia, para fazer com que ela tenha confiança e tudo mais, né? Então, as substâncias, por exemplo, né? Mulheres que tomam substâncias que podem prejudicar a gravidez, então esses amigos atuam na proteção do desenvolvimento do feto para evitar que aquela criança nasça com algum tipo de interferência, tanto genética, né, biológica, como também psíquica. Naquele caso de numa gestação de um casal que tem grandes discussões, grandes tempestades emocionais, e aí então eles socorrem aquela criança para evitar que ela seja exposta a essas energias tão conturbadas. Então nós vemos ali tantos e tantos trabalhos, tantas tarefas que eles realizam para acompanhar essa gestação para que ela saia do modo mais perfeito possível dentro daquilo que foi programado. Até mesmo, né, mesmo quando existe ali uma imperfeição durante a gestação relativa a uma expiação do espírito. Então ele tem ali uma imperfeição genética que vai fazer com que ele nasça com uma doença congênita. Então aquilo faz parte da sua programação. Então até mesmo nesses casos, essa criança vai ser assistida para que dentro daquilo que foi programado, tudo corra da melhor forma possível. Então a gente acha que tudo acontece no automático, né? Não, engravidou, deixa a natureza agir. E mal imaginamos, né, a quantidade de assistências que aquele casal recebe, que aquela criança recebe, aquele espírito reencarnante vai receber, para que essa reencarnação se dê da melhor forma possível. E continua aqui para nós, vamos lá. Para finalizarmos aqui o nosso encontro de hoje. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me um instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras, e observando minha impaciência, Alexandre esclareceu bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato da união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o objetivo. E sorrindo acrescentou, temos tempo. Então, parando por aqui, né, para a gente não continuar aqui, não iniciar outro assunto, né? Deixa eu ver aqui. Aqui depois André Luiz vai questionar, né, só para a gente poder fazer aqui uma pequena introdução do próximo assunto. Ele diz assim: compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e sequioso de informações referentes ao assunto e interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com seu parecer, todas elas são invioláveis? Então aqui a gente vai deixar para o próximo encontro, né? Porque é exatamente o comentário que eu ia fazer com vocês. Aqui foi colocado para nós uma expressão que ela passa muitas vezes quase de uma forma sutil. Bom dia, Regina, não tinha te visto aí. Ele coloca assim: semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares de bases retas.
Então, essa expressão é fundamental porque no próximo, nesse trecho que eu li para vocês aqui agora, André Luiz exatamente antecipou aquilo que eu ia comentar. Mas é naqueles casos em que essas relações não se dão de uma forma tão nobre assim. Em que existe ali a promiscuidade, em que existe ali aquela desorganização afetiva entre as pessoas, em que nós temos ali espíritos que acompanham, que incentivam, que sugam essas energias nesse momento. Como isso se dá? Então, bases retas, né? Nós vemos isso também, né, nas próprias residências, em motéis, em locais, né, em que as coisas acontecem de um modo impulsivo. Será que existe ali a preocupação dos espíritos em não violarem esse momento sublime? Por parte dos espíritos nobres, certamente eles não têm por que presenciar esse momento. Mas e por parte daqueles que estão acompanhando, pela afinidade negativa que existe entre eles? Né? Não necessariamente, Dudu, não precisamos chegar nesse ponto, né? Porque, sem dúvida, nesse caso, vamos encontrar, mas pode pegar, por exemplo, um casal que olha um para o outro, tem aquele impulso sexual, corre ali para aquele lugar escondido para poder viver aquele momento de prazer. Qual é exatamente ali a nobreza dessa atitude? Só essa intenção já é o suficiente para expor esse casal à presença de espíritos que acompanham. Já que eles querem viver prazeres da carne, vamos colaborar para que eles façam isso. Agora, quando nós chegamos em prostíbulos, nesses ambientes, então, nós nem podemos imaginar. Aliás, podemos, né? Porque os espíritos já falaram, já trazem para nós histórias. Basta lembrar o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que traz para nós ali uma perspectiva bastante negativa. Porque as pessoas não apenas têm ali o compartilhamento desses espíritos durante esse momento, nessas regiões, nesses tipos de práticas, como também são incentivados e até dominados por esses espíritos. Onde tudo aquilo que acontece simplesmente de uma forma viciosa, desequilibrada. E isso é extremamente grave. Né? Então, existe uma diferença entre esses lares de bases retas e, como André Luiz colocou aqui na pergunta, todas essas relações são invioláveis? E aí então nós lembramos sempre dessa expressão, lares em bases retas. Então a gente fecha por aqui o nosso encontro de hoje, né? Um estudo bem interessante, um tema que bastante proveitoso para nós, com muitas novidades e certamente também com muitos questionamentos que nós temos para o nosso aprendizado futuro. Né? Talvez estudando, lendo aqui esses textos, nós não consigamos alcançar, né, o verdadeiro sentido dessas explicações. Porque nós ainda não tivemos referências, não tivemos ali algo mais detalhado para o nosso aprendizado. Seria mais ou menos como se um professor universitário passasse para nós uma matéria, e sendo nós alunos de um ensino fundamental, a gente fica olhando para ele escrever aquele monte de coisa, mas não entende exatamente o que ele está falando. Então seria para nós assim também. Esses ensinamentos chegam para nós, né, com um conteúdo tão elevado que nós ainda não conseguimos pegar, né, a essência desse aprendizado por não termos ainda as bases de compreensão. Mas, com o tempo, a gente vai conseguir assimilar tudo isso. Então nós paramos aqui na página número 133, o início do 133, para observarmos ali esse processo de união entre Segismundo e a mãe. Nós estamos na 133 e esse capítulo vai até a página número... Só um instantinho. 133 até a 149. Ainda tem muita coisa para nós estudarmos só nesse capítulo, hein? Contando detalhadamente esse processo de